É o Fixcast, nosso podcast semanal, começando mais um episódio com mais uma mente brilhante falando sobre um assunto interessante, né? Aliás, hoje nós vamos falar sobre dois assuntos interessantes. Vamos falar sobre mercado imobiliário e vamos falar também sobre segurança, porque nós estamos tendo o prazer de receber aqui o grande Renato Kennedy, não é? O Renato aí é com certeza um corretor de renome na cidade de Paranavaí, com a sua imobiliária, né? Tem feito aí grandes vendas, grandes locações, trabalha com grandes imóveis, né? Tem dado oportunidade de negócios aí para várias pessoas, não só de Paranavaí, mas também de toda a região. E o Renato também é presidente do Conselho Comunitário de Segurança, que vai falar um pouco mais sobre o papel dessa instituição também muito importante para a nossa cidade. Renato, é um prazer recebê-lo aqui com a gente, né? Você que está acompanhado aí da esposa, né? A doutora Kennedy, também do Flávio, e a gente sempre costuma dizer que atrás de uma grande mulher existe um grande homem. É Oh, um prazer recebê-lo aqui. muito obrigado, Ricardo. O prazer é meu, né? O convite que você me fez, fiquei muito honrado, né, por poder estar aqui. E podemos aqui, né? Você também como um corretor também de renome. Você fica mais na parte dos ricos, né? Porto Rico, onde ele é? Porto Rico, Eu estou aprendendo né? com você, Renato. Então, mas é bom, né? É. E nós temos uma experiência aí e vai ser muito bom trocar aqui também essa experiência que nós temos aí. Tá certo. Ô Renato, me fala uma coisa, a gente tem dois assuntos hoje para falar. A gente vai falar sobre um pouco do mercado imobiliário no sentido amplo, né? Sim. Para que as pessoas possam entender um pouco mais desse mercado aí também. Vamos falar sobre o papel do Conselho Comunitário de Segurança, que é um papel importantíssimo para a segurança da nossa cidade, que eu tenho certeza que muita gente não sabe como funciona, para que serve, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí também. Mas eu gostaria de começar abordando um pouco de quem é a pessoa do Renato Kennedy, né? O que o Renato fez na vida até hoje, sempre foi do segmento imobiliário. Como é que surgiu o Renato Kennedy aí no ambiente de trabalho, laboral? Conta um pouco Vamos, pra gente aí da tua história. vamos lá. O Renato Kennedy, ele é um cristão, corretor de imóveis, Certo. eh, fez a faculdade também de Que legal. pós-graduado em contratos e processo civil, né? Mas tudo para a área Imobiliário. imobiliária. Ah. Eh, Começou por um favor que eu fui fazer. Um favor. Um favor. Você vê bem como que a vida muda, Peraí, certo? você entrou no mercado imobiliário, Fazendo um favor. você foi fazer um favor Um para alguém. favor para alguém. Ah, olha que história. Você vê. Você não sabia disso. Eu Você, tinha você vê o Renato nas redes sociais, alugou mais um, vendeu mais um, boom, tal, mas você não sabe como é que ele entrou no mercado de trabalho. No mercado de trabalho, no mercado imobiliário. imobiliária. Foi através de um favor. Conta para Por nós. favor. É o seguinte, eu tive posto de gasolina há muito tempo lá em Terra Rica. Morei em Terra Rica, né? Você tinha posto de Posto de gasolina. gasolina, Ah, tá? Com 13 para 14 anos, meu pai comprou um posto de gasolina e daí nós fomos para Terra Rica. E eu tocava esse posto. mas tinha álcool, diz também. Álcool, diesel, gasolina, né? Tudo, né? Certo. Né? É. Então, ali, meados, né, do ano 93, eu fui para Cascavel montar uma empresa de telefonia celular. No comecinho do telefone celular. Vender telefone celular, na verdade. E daí E vendia igual água, né? vendia, né? Naquele tempo, era assim, você tinha que ir na Telepar, Aham, fazer o cadastro. exato. Quando saísse as linhas, não era linha, naquele tempo era habilitação. 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 É. Quando habilitasse, você tinha 48 horas para levar o aparelho. Certo. Então você tinha que comprar o aparelho rapidinho e levar lá, senão você voltava pro fim da fila. E você foi mexer com um Eu negócio fui de celular. mexer com o celular. Certo. Não entendia nada, era um outro amigo que entendia, fui e o negócio deu certo. E fiquei ali em Cascavel por volta de 3 anos. Tá? Eu fui para Marília montar uma escola de informática em 95.
Peraí, então aí. É, Você saiu do posto de gasolina, foi gasolina, mexer com o celular, e aí depois escola de informática. isso. Mas ali no celular nós montamos uma fábrica também de fonte 110, 220, que antigamente a fonte era só 110. Lembra? Eu encontrei um professor Pardal lá em Cascavel, e daí nós montamos uma fábrica de fontes celulares com bivolt. Tá bom. Olha o tempo que é aí, eu já tô, daqui a pouco eu falo a minha idade, né? Tá, não, mas... Mas assim, daí você ia para onde? Ia para cidades que era só 220. Vender para as lojinhas de celular. Tinha poucas na época. Claro. Né? Vender para as lojinhas de celular, aquela fontezinha. Depois já veio as empresas grandes fazendo fontes, né? E não precisava nem a chavinha mais. Também se esquecesse a chavinha, né? 110. Torrava. Torrava. Mas fizemos isso aí. Fiquei um tempo nisso aí, depois as empresas grandes já dominaram o mercado, tá? Saí. Fui para Marília, uma escola de informática, CDI, aquele tempo. Ah, CDI. CDI, era uma franquia, certo? Eu fui em Marília, montei a escola de informática lá em 1995. Fiquei com a escola de informática até meados dos anos 2000. Né? É que assim, o cara que é empreendedor, ele não para. Verdade. Ele fica correndo. Né? É por isso que eu vou chegar no mercado imobiliário, que a gente corre o dia inteiro. Então era isso. Tá. Não queria ficar num lugar só. Porque a gente tá acompanhando a evolução. Posto de gasolina, celular, fábrica de fonte e escola de informática. Escola de informática. CDI era uma grande franquia. Era uma franquia fantástica na época. E no tempo começou a internet, né? A internet era por discada e tal. E não tinha nem o Windows ainda, era DOS. DOS. Eu tô falando para a pessoa aí que não tá nem sabendo o que eu tô dizendo, mas existia isso aí, gente. Linguagem operacional, boto, print, 2 pontos. Aí, ó, o cara aqui é dessa época aí, tá? Ele só tem a carinha de novinho, mas ele... Então, fiquei ali, né, por volta. Foi ali nessa época que eu conheci a maravilhosa esposa, né? Ah, doutor. Bati o olhinho ali e tal, né? Começamos, né? Certo. E daí foi ali que eu encontrei a esposa. E ela já esteve aqui com a gente. Já teve aqui, né? Hoje nos bastidores. Então a doutora Kennedy aí eu conheci lá em Marília, que trouxe ela para cá, viu? Paranavaí ganhou um presente. Presente para embelezar aí a cidade, né? Isso. Levar o seu trabalho, né? Então, mas daí, chegando ali por volta do ano 2000, é o favor que eu fui fazer. Certo. Os Meneghetti, que tem usina de álcool, né? Santa Terezinha. Ele ia montar uma usina, certo? Em Terra Rica. Certo. Daí ele ligou para mim, conseguiu me achar, porque ele era amigo meu do tempo lá de trás, né? Me achou e falou: Renato, onde você tá? Eu estava aqui em Paranavaí, começando a fazer a faculdade de Direito. Ele falou: preciso de um favor teu. Falei: vamos embora. O que você precisa? Ele falou assim: Renato, é o seguinte, nós vamos montar a usina. Eu preciso, você como conhece todas as fazendas ali, porque tinha um posto de gasolina, né? Vendia óleo diesel para as fazendas. Claro. Você conhece? Eu preciso que você entre em contato para as pessoas plantar cana. Que eu preciso plantar a primeira cana para ser muda. Certo. Não era nem para usina, para fazer o viveiro de muda. Porque daí vai... começar a produção. Vai começar a produção. Tem que produzir. E eles tinham comprado uma fazenda ali, mas a fazenda que eles compraram não dava para... o tamanho da fazenda, né? Não dava para produzir tudo que eles precisariam. Então, eu falei: eu posso. Ele falou: ainda tem um ganho nisso aí. Se você fizer, eu te... né? Combinamos o valor. Falou: rapaz, melhorou mais ainda. Esse favorzinho tá bom. E eu fui fazer esse trabalho. Quando eu cheguei... Um favor remunerado? Remunerado ainda. Falei: bom, melhorou mais ainda. E quando eu fui fazer esse trabalho, logo no primeiro dia, eu falei com um proprietário lá rural, e ele já... Não, eu vou arrendar 200 alqueires. É bastante terra, 200 alqueires. 200 alqueires de terra. É terra pra caramba. Terra pra caramba. Rapaz, daí me animou, né? Deu aquele... Eu falei: rapaz, esse negócio aqui é bom. Mas cheguei em outros proprietários e falou assim: o quê? Usina de cana vai vir para cá? Não, eu vou vender minha propriedade e vou vazar para Mato Grosso. Não, cana acaba com a terra, e os caras passam veneno, pega na tal... Sim, esse negócio preconceito aí, né? Hoje a gente sabe que não é. Não é desse jeito, mas né, a mídia, né, muitas vezes falava isso aí e tal. E daí o cara falou: vou vender minha propriedade. Eu falei: mas você vai vender? Né?
E quanto você quer na propriedade? E comecei a procurar. Não era nem corretor ainda, não tinha nem pensava nisso. Mas falei assim, mas quanto você quer na propriedade? Não, vou vender minha propriedade por tanto. E comecei a procurar quem queria investir para plantar cana. Ele vendia a propriedade, mas se fosse para plantar a cana da usina. Daí, e consegui, logo no começo já tive sucesso. Daí eu falei, rapaz... Você começou a gostar do assunto, Não, eu né? gostei do assunto e muito, né? Porque eu ganhava dos dois lados. Ganhava a comissão da venda da propriedade, que você sabe que é uma comissão, né? Boa, né? E ganhava também por conseguir a terra para a usina. Você começou no rural, então. No rural. No mercado imobiliário rural. Eu fiquei, na verdade, 18 anos só no rural. Ah, Né? tá. E daí, como eu estava fazendo a faculdade de Direito, eu continuei fazendo a faculdade de Direito e fazendo esse trabalho para a usina. Aí vi que o negócio, né, era próspero, aí eu fui fazer o Cresce meu. Mas o Cresce aquele tempo, o Ricardo, fazia só em Curitiba. Não era que nem hoje, que tem, né, facilidade. Certo. Aqui em Paranavaí tem, né, o Marins, que tem o curso de... Era na capital do Não, estado. era só na capital, Ah. na época. E eu tive que enfrentar. Falei, não, vou enfrentar. Era isso que você queria, né? Era o que eu Vai queria. pra cima. E vou pra cima. Aham. Uma dificuldade, né, tremenda de deslocamento, né, tal. Claro. E assim, porque as provas eram feitas parceladas, né? Não podia ir lá e, né, fazer tudo uma É vez 1000 só. quilômetros e de volta. E de volta. É, 1000 km. Mas fiz, passei, tal. Daí eu falei, agora eu tô documentado, né? Daí agora eu vou virar corretor. Mas é corretor só rural, Certo. tá? É o corretor rural. E comecei ali, certo? E em 2018 eu tinha um escritório, daí tem a história da doutora Kenny, né? Doutora Pé, doutora Kenny, né? Nós tinha a doutora Pé. E daí nós montamos ali, compramos ali na Antônio Felipe e reformamos. Eu tinha um escritório meu ali. Porque o rural você não precisa muito ter um local, Não. tal, né? O proprietário rural te contata, você vai já direto para a propriedade ver. E eu peguei e tinha um escritório ali, né? Nós montamos em 2016 ali, a doutora Pé ali na Antônio Felipe, que daí passou para a doutora Kennedy também. E eu tinha uma sala ali. E daí, rapaz, um dia minha esposa chega e fala assim, eu vou despejar você. Preciso a tua sala. Porque começou a crescer a empresa, né? A clínica dela ali com vários produtos, né? Tinha palmilha personalizada e ela começando a fazer facial, né? Estudando e foi fazer biomedicina, né? Tal, aquela loucura dela, né? Que ela não gosta muito de estudar, né? Estuda só todos os dias, né? Certo. Hoje nós vamos sair daqui, não sei que horário, vai chegar em casa, ela vai estudar. Olha. Dessa forma. Mas ela gosta, tem que fazer o que gosta, né? Com certeza. Já fez, acho, 3 faculdades e tá pensando em fazer mais uma. Então, quem ganha são os clientes, né? Assim, realmente então, um profissional especialista. Especialista. E dela falou assim, amor, eu preciso a sala tua. Eu falei, mas vai me despejar mesmo? Daí ela falou, vou precisar da tua sala. Aí eu tinha feito já o Deus Carning, né? E ali no ROI do Deus eu tinha já proposto em montar imobiliária urbana. E eu já tinha o projeto, tudo já, de começar com seguro fiança, esse negócio mais moderno e tal, né? Que já existia seguro fiança em 2018. Daí eu falei, eu então vou montar a imobiliária. Vou sair daqui e vou montar a imobiliária. Ela falou, não, vai para cima. Vai para cima. E montei. Começo sempre difícil, você sabe, né? Difícil, ainda mais urbano, né? Eu vim do rural ali, que bem tranquilão, né? Que tem o rural, você trabalha pouco, não trabalha muito, né? Mas, assim, né? O faturamento é bem mais expressivo, né? E aí fui pro urbano. Aí comecei no urbano. Aí o seguinte, Ricardo, aí tem uma sequência de fatores, tá? Eu, em 2007, eu tive ali um encontro com Deus. Que benção. Em 2007. Porque antes, o que acontecia? Eu fazia por mim, o Renato fazia as coisas. Por isso que no começo aqui eu falei que eu sou cristão hoje. Porque primeiro Deus, depois os estudos, depois as outras coisas. Aí começou a mudar as coisas. Porque até então eu ganhava, mas gastava. Não tinha um plano de vida, certo? Em 2007, ali que nem Paulo, né, que teve encontro com Deus e diz a história que caiu do cavalo, mas não é, ele caiu em terra, né? Mas ali eu também, eu falei, cara, eu preciso mudar a minha posição de vida. E foi ali que tudo
na verdade, começou, Certo. tá? Tudo começou a dar certo daí. É porque você foi buscar primeiro as coisas de Deus e todas as outras lhe serão acrescentadas. E é justamente isso. Muita gente acha que é difícil, que essas coisas a gente fala de Deus, é superficial, tudo, mas o dia que você vive, ó, presta bem atenção no que eu tô falando, o dia que você viver as coisas de Deus, aí você vai ver a diferença na tua vida. É verdade. E foi aí. E eu não falo de religião, tá? Eu falo de Bíblia. Exato. Você estudar Bíblia, porque a Bíblia tem todas as respostas. Tem. Tem muita gente que não quer a mudança que Deus quer fazer na vida dele. Porque Deus tem um propósito na vida de cada um. Com certeza. Você também já teve um encontro aí, Já. que você já contou pra mim, né? Já. Você também já caiu do cavalo, Já, né? já. Mudou bastante, né? Era briguento, tá? Contou a história pra mim, era briguento, homem, né? Eu, como era magrinho, eu andava armado, né? Pensa bem. Ainda bem que existem as mudanças. Mudança, né? Então essa mudança, né? Hoje eu não sei como seria a minha vida se não fosse essa mudança. E essa mudança partiu da onde? Tudo partiu da minha esposa. Porque a minha esposa é uma pessoa já cristã, né? E eu, como qualquer um no mundo, bebendo, fumando e fazendo as coisas achando que estou fazendo tá certo. Daí eu vim com aquela trombada. E foi bem na época, Ricardo, que eu me formei. Eu me formei, fiz uma pós-graduação, a segunda pós-graduação para mim entrar no mercado jurídico. Certo. Forte, né? Uhum. Mas a minha intenção não era boa. Minha intenção era entrar, mas não era uma intenção. Quando eu tive esse atrito com a palavra de Deus, daí eu vi que eu estava fazendo tudo errado. Certo. Então, o que eu fiz? Imagina. A parte do direito ficou pro ramo imobiliário só. Certo. Não fui advogar, certo? Não fui... Não toquei à frente esse projeto meu antes. Você utilizou o teu curso de Direito, você utilizou as suas pós-graduações para aplicar na tua profissão de corretor dentro do mercado imobiliário. É isso? Certo. Daí eu fui estudar o mercado rural, né? E entre outras coisas. E a parte ali é uma história bem, bem longa, nós vamos aqui, né? Contando... Resumindo, vamos dando os insights aí. Os insights, porque assim, né, eu já estava com a minha esposa, né, ela também tinha se formado, veio morar aqui, daí nós tivemos uma separação, né, na época, mas não era ainda casado de fato, né, era só união estável, olha que chique, né, hoje tem esses nomes bonitos, no tempo não tinha isso não. Aí, e aconteceu uma situação, ela falou, não, eu vou embora então, vai embora, tal. E daí eu passei mais um tempo aí, uns 4 meses, e fui lá, né, pedir arrego? Arrego, né? Pedir arrego. Pedir um arreguinho, né? Tá certo. Daí conversamos bastante e tal, ela fez uma listinha pra mim de mudanças que eu tinha que fazer, né? Que legal. Uma listinha, né? Se fosse fazer uma lista pra você, tinha quanto? Quanto você acha assim? Quantos itens? Rapaz, pra mim mudar? Hoje eu já tô bem mais mudado, né? Antigamente tinha um caderno inteiro. Então, ela fez uma listinha, 26 itens. Olha aí. Rapaz do céu, aquilo era um jornal. Só que interessante, que era o seguinte, ela não falou assim, ó, você tem que ir pra minha igreja, você tem, certo? O primeiro era estudar a Bíblia. Não te obrigou a nada? Não, eu tinha que criar aquilo ali, ela queria fazer em cartório. Ah, é? Para me assinar. Eu falei, não, mas não precisa, eu vou mesmo, certo? Mas o primeiro item era estudar a Bíblia. Não falou assim, ó, você tem que ir para minha igreja, você tem que batizar, não tinha nada. Era estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia. E os outros ali era parar de beber, parar de fumar, né? Aquelas outras coisas que me prejudicavam mesmo, né? Coisas mundanas aí. Mundanas. Aham. Parar de assistir televisões ali, a banheira do Gugu, aquele tempo, né? Aquelas coiseiras todas. E aquilo ali, e na verdade eu fui estudar a Bíblia por uma obrigação, né? Não fui estudar a Bíblia porque eu quis. Mas daí quando eu fui estudar e me deparei com aquela situação ali, eu falei, não, mas peraí, velho. Mas tá escrito isso? Que a gente ia muito ver assim, né? Eu era aquele católico. Não praticante. Não, eu praticava assim, né? Ia na igreja quando tinha batismo, casamento.
É, Aham. né? Que você tem que ter uma religião, né? É, Mas não entendia nada, rapaz. Quando a coisa apertava, eu ia na igreja. é. Mas só quando apertava bem, né? Se tivesse um pouquinho só apertando, não, vamos esperar. Então, assim, essa situação, isso aí vai mudando as pessoas, né? E tem tanta gente que Deus tá falando, fala, filho, você tá aí no poço de lama, né? Tá aqui, eu vou dar a mão, mas você fala pra Deus, mas tá tão bom aqui. Mas você tá no poço de lama, mas tá tão bom, tá? É porque eu tô em área de conforto, Acomodou, né? incomodou e tal. Então, essa questão. Aí teve essa mudança, Ricardo, certo? Essa mudança. Que eu agradeço a minha esposa, né, que tá aqui, eu agradeço, né, Claro, por tem que agradecer. Deus, né, ter iluminado a cabeça dela Meu Deus. para isso aí. E ali foi se encaixando as coisas. Ah, Eu falei, cara, mas esse negócio aqui... Porque eu não sabia abrir a Bíblia. Nunca tinha aberto uma Bíblia, né? Ah. É? Conhecia que tinha, mas nunca abri. Você fala assim, mas nunca leu o Salmo? Não, nunca tinha aberto uma Bíblia. E daí, como tinha um estudo, e assim, o interessante é que tinha um senhorzinho, o seu Francisco, que ela escolheu para dar estudo, era um senhor de idade. ah, E daí, e a outra coisa era para mim mudar de Paranavaí e morar em Marília. ah. Só que daí eu fui morar na casa da sogra. Tava na lista lá. Na lista, e eu fui morar na casa da sogra. Ah, Justamente para mim não poder, né? Ali eu já tava mais preso, né? certo, Ela foi esperta. claro. Aí ela falou assim, ó, vai ter o estudo, vamos arrumar a pessoa, tal, pode arrumar. Daí ela foi lá na igreja dela, tudo, eu falei, mas não vai falar de igreja, né? Eu falei, não, falar da Bíblia. Beleza, bacana. Mas eu falei assim, né? Quando ela trouxe o senhorzinho, né? Ó, seu Francisco aqui vai dar o estudo, eu olhei pro velhinho. Rapaz, eu tinha feito direito, 2 pós-graduações. Rapaz, o direito te ensina cada coisa, né? E, né? Eu falei, mas rapaz, questionamento, eu vou questionar esse velhinho que vai endoidar, né? E daí ele falou assim, tá, mas eu vou lá na casa de vocês, que dia que fica bom? Eu falei, mas na casa nossa? Ele falou, por quê? Você quer ir lá na minha? Eu falei, não, eu gostaria que ir na da sua. Porque na dele eu podia espanar, né? Embora. Eu podia ir embora e falar assim, ó, esse estudo aí não dá certo não, o cara aí, né? Mas na casa da minha sogra não, ó, má intenção. Tô até imaginando. Imaginando, né? Ah. Mas Deus tem as coisinhas certinho. Tem, com certeza. E cheguei lá e começou o teu estudo, cara, pensa um cara calmo. Agora você multiplica aí. Por 1000. Rapaz, era calmo demais. E eu falava as coisas, ele falava assim, rapaz, ele me escutava tudo, eu questionava, né? Ah, Aí eu falei assim, tem várias religiões, né? Isso aí fica fácil a gente questionar a Bíblia, né? Mas a Bíblia não é religião. A ah, Bíblia é Deus, é. né? Jesus ali contigo, tudo. E daí eu fui me preocupando. Eu chegava em casa, eu dava estudo para mim e para Silvana. Ela ia junto. E dava o livrinho ali, a folhinha do estudo. E eu ia lá para casa da mãe da Silvana, a dona Edna, que é um amor de pessoa, minha sogra. A pessoa fala mal de sogra, eu fico, rapaz, triste, velho. Você acha? Porque, rapaz, Sogra é segunda mãe, né? Não, essa aí é mais do que minha mãe. Mais, né? Não, certo? Puxa saco meu Deus do céu, rapaz. Você quando brinca comigo, ela fala, não, filho, mas muitas vezes eu tô errado mesmo, hein? Eu falo, não, sogra, menos. Que... Daí eu ia lá pra casa da minha sogra e eu pegava aquilo lá e ia pro quarto. Só que eu não sabia abrir a Bíblia. Eu falava pra ela, não, fica aí na sala, eu vou pro quarto. Daí eu ia lá pra sala, abre nesse aqui. Só punha o dedo porque eu não sabia. 1 Coríntios ali, 1 Cor, né? Ah, E tal, e versículos, não entendia nada. A Silvana abria, ó, tá aqui, tá. Pode ficar aí que eu vou lá. Ia lá e, rapaz, estudar direito, você ler vários livros, aquilo ali é um só. Falei, isso aqui pra mim, né? Achando que eu já ia de pronto. ah, Rapaz, me deparei com cada coisa. cada coisa que existe, eu tá imagino. escrito, Ricardo, Imagina. que é fora de brincadeira. Você leva umas lapadas. Lapada? Rapaz, aí tá. Só pra resumir, com 5 meses eu tava batizado. Certo? 5 meses eu tava batizado. Não tem Isso, o né? Espírito Santo falou e não tem o que você ficar questionando. É. Aí que as coisas mudaram. Sim. Daí mudou. Daí eu vou falar pra você, Deus dá sabedoria. Porque quando eu montei imobiliário, vamos voltar na imobiliária, não vai acabar se eu acaba aqui o coisa, não vão ficar. Aí quando eu montei a imobiliária urbana, Uhum. daí veio, né? Ó, tem que ter um bordão, um negócio. E esse bordão foi interessante. Você colocasse uma câmera assim, acabava o Renato. É mesmo. Meu Deus do céu. Daí quando começou o Instagram, a Silvana começou com fazer stories. Os stores. Rapaz, ela falou, não, você tem que fazer stories. Vou fazer aqui abrir um Instagram pra você. Eu falei, não, mas não fala na frente disso aí de jeito nenhum. Aí tá.
Aí um dia eu fui fazer uma limpeza de pele na clínica, ela falou, você faz um stories que eu vou repostar. Eu falei, mas cara, como que eu vou fazer isso, né? Tá bom. Aí a menina foi lá e me arrumou e tal, eu tô com o olhinho fechado ali e tal. Renato, pronto, pode fazer o stories. Que eu coloquei assim, rapaz, tava com a cara tudo branca, Tá. porque põe, ó, só fica o olho e a boca pro lado de fora. Daí eu vou falar, mas quem vai saber que sou eu aqui, rapaz? Né? É. Daí, eu sou já meio brincalhão, né? Uhum. Eu sou tímido, mas brincalhão. Aí eu olhei aquilo assim, falei, e agora? Falei, ai que susto, hein? Mas sou eu aqui, gente, ó, tô aqui na doutora. Rapaz, esse mas você vê como que... Virou um boom mesmo. Esse Viralizou? rapaz, a Silvana daí repostou, Tá. né? E ela tinha bastante, eu tinha pouquinha gente ali, né? Tava começando, né? Mas ela já tinha, né? Hoje é blogueira, né? Certo, 50 mil, Aham. né? Seguidores. Seguidores e Ah. tal. E ela repostou, e daí, pô, esse Renato é um sarro e tal. Eu falei, Que legal, né? ai, rapaz, Viralizou. falei, como que é o negócio, né? Zumbu. Ai que susto, né? Porque eu tava parecendo um espantalho, né? Certo. Então, né, eu falei, quem que vai saber que sou eu aqui atrás disso, né? Vou ter que fazer alguma coisa pra... Com os cremes lá, com as máscaras. É, a máscara, né, Aham. de tal. Aham. E né, que ele viralizou. E quando eu montei a imobiliária, daí veio ai que susto. Porque daí quando eu fazia o stories, era só isso, ai que susto, né? Aham. Mas olha eu aqui, gente, e tal, né? Que pegou e o Pegou, pessoal gostava e tal. Na hora que eu montei a imobiliária, eu falei, tem que parar com ai que susto, né? Que agora não tem susto mais. Aham. Daí veio aluguei mais um. Aluguei mais um. Vendi mais um, né? Aí virou o homem do boom. Daí o homem do Você vê daí. Pegou, né? Que legal. Pegou até hoje aí. Quando eu alugo ou vendo um imóvel, cara, em vez de ir lá só tirar a minha plaquinha, eu vou e ponho outra, né? Eu ponho a do Daí a pessoa sabe que aquele imóvel foi vendido ou alugado. Alugado pelo Renato. Pelo Renato. Que legal. E isso virou um marketing forte e Deus deu sabedoria, né? Porque esses insights que dá, eu falo, né? É Deus. É Deus que dá. É. Tá, gente? Você pode achar que você é inteligente, você é isso, é aquilo. Aham. Não tem nada disso aí. Quem dá sabedoria, Deus já fala ali, né? É Sabedoria vem de Deus. Peça sabedoria para ele, que ele vai te dar, né? Com certeza. Então é o que eu peço todo dia, todas as orações minhas. E daí pegou. E aí foi. Pegou. Aí começou, certo? Daí, quando veio a pandemia, nós tínhamos acabado de fazer uma viagem de cruzeiro. Nós chegamos na segunda, sexta-feira, deu... Fechou tudo. Fechou Aquele tudo. decreto de fechar e tal, né? Lockdown, né? Lockdown. Que ninguém nem sabia que era isso. É. Fechou. E agora? Nós ficamos perdidos como qualquer outro. Uhum. Ó, e agora? O que é isso? Dali a pouco não posso sair nem de casa. Exatamente. No centro da cidade não pode passar. Rapaz. Como é que eu vou vender meus... Não, alugar como minhas que casas? vai vender? Daí ficou 15 dias, né? De lockdown, né? Isso. 15 dias de lockdown, voltou. Eu falei, rapaz, vai ter que fechar. Cara, você não pode conversar com ninguém. É. Você não pode chegar perto. Tem que ter... Ué, que vai? Vai ter que... Não tem como tocar o negócio. Vai tocar que jeito? É. Daí a Silvana falou, não, calma que tudo tem uma saída, Uhum. né? Porque era tudo novo, né? Sim. Era tudo novo. E realmente, na pandemia, ali no ano 2020, que as pessoas começaram a ficar em casa e viu a necessidade do quê? Trocar o imóvel. Exatamente. E daí a pessoa começou a desapegar daquele dinheiro guardado. Ele falou, cara, eu pego o corona, eu morro. E aí vou ficar o dinheiro pra quê? Vamos trocar esse imóvel, vamos comprar um novo, comprar mais um terreno. Né? Não foi justamente foi isso? exatamente. Justamente isso que aconteceu. Aí o que aconteceu? Deu um boom no mercado imobiliário. Exatamente. Todo mundo correndo para trocar a casa, comprar uma casa mais confortável. Por quê? Você ficava mais tempo em casa Uhum. do que na rua. Exato. Ficava mais tempo em casa. Daí o cara fala assim, pô, eu tenho que ter uma casa mais confortável. Claro. Porque geralmente você vai em casa só para dormir. É. Eu mesmo tenho uma casa, né? Trabalho o dia inteiro, vai lá para... Até construímos a nossa casa, agora vamos colocar à venda, porque é justamente uma casa grande, para quê? Eu, a Silvana e o cachorro, e o John Kennedy, né? Falei, não há necessidade, mas naquele momento a necessidade era essa, a pessoa sair do imóvel. E daí foi aonde a Kennedy Imóveis explodiu. E hoje assim, a gente observa você liderando aí o mercado, a gente vê, né, as suas ações, acompanha a tua trajetória dentro do mercado imobiliário. Hoje você está em
instalado em um local estratégico da cidade, ali ao lado da prefeitura municipal, né? Como é que foi essa mudança aí? Como é que você achou aquilo lá? Tudo assim. Ali é o local de maior visibilidade da cidade, né? Ali não tem como passar e não ver, né? É. Porque a pessoa que sobe a Getúlio Vargas, vira ali na Paraíba, na prefeitura ali, E- para voltar na Manuel Ribas, né? hã? Ele tem que... Tem que ver lá. E o estacionamento da prefeitura, né? Ficou bem, porque é recuado da prefeitura e o esgotinho ali Exatamente. do lado. Ali também foi a questão. O doutor Renato Frata, tá? No comecinho ali, foi um dos incentivadores de eu montar a imobiliária. Legal. Porque eu vinha com esse plano já fazia muito tempo, no Deus ali desenvolveu, vou montar. Aham. E daí, ele sempre falava para mim, Renato, monta imobiliária urbana, rapaz, você tem competência, capacidade e tal, e monta. Ah, doutor, tal, né? A zona de conforto, né? Sim. Gostou? Tô na zona de conforto, tranquilo, tal, né? Ajudava ali na clínica, né? O administrativo da clínica, marketing da clínica e tal, não precisaria, Aham. né? Tava no rural, tranquilo. Mas daí o doutor Renato falou assim, não, vamos fazer assim, vamos montar de sócio. Eu fico 1 ano contigo, Uhum. banco todas as despesas, depois de 1 ano você Toca sozinho. toca sozinho Vai voar. e paga só o que eu gastei. Certo. Não quero só o que eu investi, você devolve para mim. Certo. Eu falo, uma proposta, né? Excelente, claro. De pai para filho, né? É ótimo. E realmente ele é meu segundo pai, tá? Uhum. Uma pessoa fantástica, que eu admiro muito e tenho uma consideração, Que bom, né? sabe? Porque eu falo assim, a pessoa tem que ter gratidão Claro. por quem te dá a orientação e quem te ajuda e quem te faz crescer. Aham. E eu tenho uma consideração muito grande do Dr. Renato Frata. Certo. Que é advogado, eu fiz o estágio com ele. Que Ele legal. queria que eu ficasse no escritório dele, né? Aham. Na época eu fui para Marília lá. Renato, não, vem trabalhar comigo, tal, no escritório, dá uma porcentagem do escritório e tal. Eu falei, não, doutor, né, direito, Aham. vou dar um tempo aí, né, no direito. E daí foi assim, daí eu fui lá para a sala, ele tinha uma sala ali onde era a imobiliária a primeira vez, era ali do lado na Getúlio Vargas, do lado da igreja São Sebastião. Isso. Bem do lado da porta ali, lateral da igreja São Sebastião. E ali eu montei, começou ali e tal, e continuou bacana, né? Foi crescendo, justamente com 1 ano já fizemos o acerto, eu já fiquei sozinho na imobiliária e continuei ali. E a imobiliária começou a crescer, comecei a colocar funcionário e ficou pequena. Só que eu tinha, assim, a questão da gratidão. Eu tinha gratidão com ele, eu falei, pô, cara, agora que eu tô começando a deslanchar, daí eu deixo, né, o cara na mão, né? Aham. Tá certo que eu ia alugar novamente o prédio dele para outra pessoa, que era junto com o escritório dele, era uma sala, né, na frente, mas atrás é o escritório dele. E daí, aonde eu estou lá, é dele também. Era onde era o escritório dele Antigamente, eu lembro. o doutor Renato Frata era lá. Antigamente, aquele prédio ali é dele. Que tinha um restaurante época no fundo, Isso, tal. exatamente. Era dele ali. Foi aonde eu fazia o estágio, tempo de ter faculdade, em 2000 e até 2005, 2006. E daí desocupou. Só que eu meio receoso, né? Rapaz, vai aumentar a despesa, né? Tal, prédio grande, tá? E falei com ele, e ele falou o valor do aluguel. Eu falei, não, doutor, não dá. Eu tenho que ir mais com o pezinho no chão, né? Que eu já passei dificuldades financeiras, né? Aham. Tem pessoas que chamam isso de quebrar. Eu falo passar dificuldade financeira. Sim, normal. Certo. Porque eu passei dificuldades financeiras, fiquei sem recursos, né? E a gente sabe como que é difícil, tá? Daí eu fiz aquele tal de enneagrama, não sei se você já ouviu falar, Já. que tem 9 tipos, para Aham. ver qual que era o meu tipo. Meu tipo caiu qual? Do medo. Aí complicou, hein? Aí é medo de investir, é tudo medo, certo? Tudo mesmo. É porque é um cara preservador, Aham. né? Não sai assim, né? Então, Perfil conservador. conservador, conservador. Daí, beleza. E coloquei para alugar e não alugava. Não sei por que aquele ponto não alugava. E Porque era pra ser teu, ué. passou 6 meses sem alugar. Aí. Aí ele me chamou na sala dele e falou, Renato, o negócio é o seguinte, vamos fazer assim, vou fazer para você um tanto aqui e tal, no primeiro ano e depois tal, e assim nós vamos... Eu falei, interessou, rapaz. Já Né? mudou. Tem negocinho de pai para filho daí, né? Legal, ótimo. Pai para filho de novo, né? Aham. Novo doutor. Eu falei, doutor, aí interessou.
Mas tem uma situação. Ali não tinha estacionamento. Ele tinha uma entrada ali, mas até fizeram uma floreira ali, tudo, porque Sim. não estacionava. Daí a gente faz aquele propósito com Deus. Falei, Senhor, é o seguinte, já teve uma pessoa que tinha ido lá e não tinha conseguido o estacionamento, fazer um estacionamento lateral ali. Eu falei, eu vou, se for para mim ser ali, que Deus sabe todas as coisas, aí eu vou conseguir fazer o estacionamento ali. Porque tinha que rebaixar o meio-fio, que era, né? Você foi buscar confirmação. Confirmação, Certo. tá? Então eu vou, se eu conseguir, tal. Aí nós fomos na prefeitura, chegou na prefeitura, conversamos na prefeitura, tudo, o engenheiro, tal, lá de cima do prédio, o engenheiro olhou, falou, tá, mas o prédio, na frente do prédio tem ali, tá vendo? Não, tô vendo. Ué, mas então é claro que pode ter. Sim. Todo imóvel tem um lugar para uma garagem. Não pode ficar encravado, né? Não pode. Se você tiver a frente toda ocupada, não. Mas você tem um espaço, Sim. claro que pode. E você tinha dado não para uma outra pessoa que tinha ido lá. Tá aí a confirmação. Confirmação. Daí eu já corri, né? Mandei já rebaixar o meio-fio, né? Porque vai que, né? E daí falei, doutor, é meu. E aí foi. Daí foi. Certo? E agora, dia 1º de setembro, fez 1 ano. Olha que benção. É 1 ano. Né? Até eu aproveito, você vê como que Deus é maravilhoso também. Dia 1º de setembro, quando eu fui inaugurar a imobiliária, era o dia da Teamento da Bandeira, 7 de setembro. Aí tinha banda, tudo. E foi para você. Já aproveitei, né? Já que é para fazer o marketing, né? Certo. A inauguração da imobiliária também. Exatamente. É o início da Semana da Pátria. A Pátria, E agora, né? Dia 2, que foi segunda-feira, novamente, né? Aí segunda-feira, ó, 1 ano Que legal. Aqui, né? Fazendo um show aqui para nós, né? E tal. Então, assim, tudo Deus vai provendo. Que legal. As coisas. Renato, que história bacana, cara. A gente pôde conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória, né? Porque, como eu sempre costumo dizer, as pessoas conhecem o seu trabalho, te vê nas redes sociais ali, né? No Instagram, nas suas postagens, nos outdoors, nas placas das casas, né? Nos adesivos, mas talvez não conhece a história. É uma história bastante interessante, né? Como você evoluiu aí dentro da tua carreira. Agora me fala uma coisa, como é que o Renato Kennedy, profissional do mercado imobiliário, está vendo o mercado imobiliário hoje, atualmente? Como é que você está analisando hoje esse contexto aí do mercado imobiliário? Você falou que lá na época da pandemia era uma situação, a gente sabe que o mercado imobiliário vive em transformação. Hoje, como é que você enxerga o mercado imobiliário? O mercado imobiliário, Ricardo, ele continua em expansão. Certo. Tá? Porque todos querem ter a sua casa própria. Pelo menos quem não tem, todo mundo quer ter. E quem tem, sempre procura uma melhor. Claro. Porque isso é do ser humano, né? Humano. Você conseguiu uma coisa, você quer algo melhor e vai... algo melhor e tal. Então, o mercado imobiliário, muitas vezes, ele desaquece por N fatores. Mas ele nunca para. Tá? O que você tem que estar? Você tem que estar com a tua bolinha. Eu falo sempre assim, ó, a minha bolinha está na cumbuca ali do bingo. Sim. Uma hora ela sai. Você não pode só tirar a tua bolinha lá de dentro. Não, tem que deixar rodando. Tem que deixar rodando ali. Exatamente. Então, é justamente isso o mercado imobiliário. Então, o mercado imobiliário, se você vai conversar aí, né, do ano com grupos, e falar, o mercado imobiliário está difícil, está isso e aquilo. Não, o mercado imobiliário, ele sempre foi todo mundo acha que é fácil, né? Né? Eu fui dar uma palestra para os novos corretores ali no Marins, e o cara falou, Renato, mas então, eu vendo uma casa, né, de 1 milhão eu ganho tanto, né? É justamente isso, também. Quero ver vender, né? Quero ver vender. Então, essa questão. Mas o mercado imobiliário, ele é mutante. Quando você menos espera, tá? Ele vira. Né, o jogo. E assim, a Silvana já tem, né, um outro perfil, né? Que ela fala assim, amor, mas isso aí é muita expectativa. Você fica naquela expectativa, mas é isso aí que a gente gosta. Exatamente. Então, por isso que o mercado imobiliário é para quem gosta. Tá?
porque senão você não consegue. Se você criar expectativa em cima, não, é depois que finaliza o negócio que você, Sim, né? E até você chegar nessa amadurecimento das ideias, isso. tá? É difícil. É com profissionalismo, é no dia a dia, né? Isso, mas no dia a dia você vai vendo isso, É. tá? E assim, e você tem que procurar. Você não pode mais, ô Ricardo, que nem antigamente, você ficar dentro da imobiliária Não, esperando, tem que tá? correr atrás. É. Correu atrás do negócio, Isso, né? que nem agora. A imobiliária conseguiu trazer para Paranavaí a Toyopar, uma concessionária da Toyota em Olha. Paranavaí. Que legal, Você vai ser lá, quase de frente com a Van. que Tem um bacana. prédio ali, tem uma faixona lá, boom, alugou mais um. É justamente lá. Aluguei o prédio e mais o terreno do lado. Que legal. É. Então nós vamos ter a concessionária. Concessionária, mesmo com oficina Toyota. Você não precisa fazer mais a revisão do seu Toyota lá em Maringá, Que legal, hein? né? E vai Parabéns. vir, a Toyopar vai vir para Paranavaí, certo? Aham. Foi por intermédio da Kennedy Imóveis. Então a gente corre atrás. É legal. Corre atrás para trazer, entre outros, vários outros empreendimentos que nós fizemos para Paranavaí. Então, o mercado imobiliário é justamente isso, é você andar. Andar. É. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você atua nas duas frentes aí, venda e locação. A gente percebe dentro do mercado aí que em uma certa época está mais aquecida a venda, em uma outra época está mais aquecida a locação, como é o caso hoje. Em outra época a locação não tem tanta procura, é mais compra e venda. Como é que você vê isso aí? A locação em Paranavaí, cara, né, faz 3 anos que ela está superaquecida. Sim, Muita gente chegando na cidade. isso é bom, né? Isso. Porque a pessoa fala, mas Paranavaí ainda não tem 100 mil habitantes, tudo. Eu acho que tem muito mais, Sim. tá? O censo é 95, 95, eu acho que já passou, Mas já passou. passou de 100 mil. Porque assim, o termômetro é imobiliário, Aham. tá? 90% dos imóveis que eu alugo, porque eu só alugo por seguro-fiança, não tem fiador, não tem Aham. documentação toda, é um negócio rápido, Menos tá? burocrático, né? Mas muito, Aham. né? É por seguro-fiança. E 90% é quem vem de fora. Certo. Olha, e hoje mesmo a minha funcionária falou, ó, tá acabando os imóveis. Tem que correr atrás, Tem que buscar mais. buscar mais imóveis. Porque a procura tá grande demais, não tá só na minha imobiliária, na dos nossos parceiros também, que eu falo que eu tenho parceiro, não tenho concorrente, tá? Certo, claro. Parceria, nós estamos aí agora com o núcleo imobiliário, Aham. tá? Reativando o núcleo na pandemia deu uma parada, Aham. né? Reativando o núcleo, justamente isso, parceiros, Sim. tá? Também estão com a mesma dificuldade. É. Então, se eu alugo bastante, outros também estão alugando, Com certeza. tá? Então, estão vindo gente nova para Paranavaí, tá? Vem muita gente aí para Prates, tá? Indemil, antiga IOC, Isso. para GT Foods, É. de frango. São empresas grandes, então tem bastante público, né? A Agroséries lá. Eu tinha esquecido. A Grosseries Isso. veio, certo? Uma leva aí, o ano passado foi uma procura louca pela Sim. Grosseries, ainda tá chegando gente. Então chega todo dia, tem gente chegando em Paranavaí. Exatamente. É. E aí a questão do mercado imobiliário para locação. Para locação, hoje, superaquecido. É. Já faz uns 2, 3 anos aí, superaquecido, Aham. tá? O que tem, aluga. Mas você fala, mas que tem que patamar de valores? Tanto da minha casa, minha vida ali, aquelas casinhas de R$800, tal, a casa de 4, 5 mil reais hoje em Paranavaí. É verdade. Condomínio, eu falo assim, é mosca branca de olhinho azul. Isso. Não tem casa em condomínio para se alugar, É verdade. tá? Então, assim, é que a gente costuma sempre dizer, o mercado imobiliário volátil, né? Ele vai mudando, né? Essa questão da locação, como você disse, a gente percebe que a cidade está em expansão, né? Está num ritmo de crescimento, porque hoje a gente conversa com vários amigos aí, a carteira de locação toda comprometida, toda locada, gente na espera para poder locar. Na espera. Então, muito bacana. Me fala uma outra coisa, Renato, falando um pouco mais do mercado imobiliário, nessa situação aí de compra, venda, locação. Como é que você enxerga hoje a situação, por exemplo, de investimento em imóveis, né? A gente sabe que tem pessoas construindo para vender, pessoas que estão buscando a construção em condomínios.
Antigamente o pessoal fala, não, eu vou construir várias casas, padrão Minha Casa Minha Vida. Como é que está essa situação hoje aí na tua ótica? A construção tem de todos os padrões, Aham, tá? Minha Casa Minha Vida caiu um pouco, a aham, construção aí. Tinha vários construtores aí que construía 30, 40 casas de uma vez só. isso. Hoje diminuiu isso aí. Aham, E eles estão partindo para casas aí, um padrãozinho maior um pouco, certo. tá? Mas não que não vai voltar esse mercado da Minha Casa É porque Minha vai e volta. Vida, vai e volta. É. Hoje, os construtores estão optando para casa de médio porte, É um ticket mais alto, né? mais alto um pouco, tá? Aham, A casa de médio porte. E condomínio, que falar de condomínio, Paranavaí pegou. pegou, né? Não, pegou. É. Paranavaí, você vê, o condomínio vertical, nem tanto. É Exato. uma dificuldade tremenda você conseguir. Isso que eu ia te perguntar. A Paranavaí não tem ainda a cultura da verticalização, né? Não tem, Prédio, né? não O tem. pessoal é pé no chão, casa, Casa. térreo ali, né? Isso. No Você máximo um sobrado. Mas você vê como que é a cultura da região. Pois é. Você vê, eu morei um tempinho ali em Nova Esperança. Nova Esperança, tá certo que são prédios de menos andares, Aham. tá? Mas tem mais que Paranavaí. Tem? É. É. Nova Esperança tem mais prédio que Paranavaí, Verdade. tá? Né? Não tem lá, tem poucos prédios altos lá. Isso. Mas prédios aí de porte baixo, tem vários. Tem. Eu sei. De 6, 8 andares, Aham. né? Então tem mais que Paranavaí. Então é cultura da cidade, tá? Paranavaí, o vertical, né? Não tem essa Não cultura tem ainda. essa cultura. O É mais, pessoal ainda não gosta muito. é mais o né? condomínio horizontal mesmo. Então assim, lançou agora o prédio ali na frente do Correio, naquela esquina. Pô, sendo da cidade e tal. Então você vê a dificuldade que tá para fechar 100%, É. tá? Você monta um condomínio em Paranavaí, que nem foi o caso do Pratinha, Uhum. em frente ao batalhão. Aham. Abriu a venda, Vendeu. Ah. Tudo. praticamente tudo vendido. Legal. Tá? Eles que seguraram um pouco, falou, peraí, gente, né? Aham. Vamos ter que comprar o resto aqui da cidade para... E aí é onde dá para se comparar a questão do horizontal com vertical, né? Que Paranavaí realmente ainda está se adaptando a essa situação do condomínio vertical, né? Isso. E o horizontal, bola da vez, todo mundo, né? Muitos, né? Tem gente que ainda pede, né? Não querem em condomínio, por N fatores, né? Certo. Querem que ainda dentro da cidade. Aham. Mas o condomínio hoje é bola da vez em Paranavaí, pegou e... Renato, a gente falou um pouco da tua história, falamos um pouquinho aí, o mercado imobiliário é um mercado muito amplo, né, para a gente poder ir discutindo. Se for ver, dá aí 4, 5 podcasts para a gente falar de compra, venda, mercado imobiliário rural, urbano, locação. Aí a gente parte para outras situações dentro do mercado imobiliário também, que é a regularização, que é a avaliação. Então, assim, é muito amplo. Então, eu acho que a gente, em uma nova oportunidade, conversa novamente para aprofundar um pouco mais, porque a gente chamou aqui para conhecer um pouco mais da pessoa do Renato, falar um pouco sobre o mercado imobiliário e falar também sobre o Conselho Comunitário de Segurança, que é uma entidade que você preside, que muita gente sabe que tem, mas não sabe para que serve e como que funciona. Eu gostaria que você desse uma pincelada rápida aí, o que é o Conselho Comunitário de Segurança, para que serve, você hoje está na presidência, fala para a gente qual é a finalidade do Conselho Comunitário de Segurança. Vou dar uma explanada aqui para, né? Isso. Hoje, até eu tive hoje o prazer de ter um amigo meu aqui, o Flavinho de Marília, veio me visitar, está aqui junto com nós aqui. Faz tempinho, tá, que eu tô chamando ele. Não, eu vou lá. E daí, hoje eu tive o prazer de ele estar aqui, vai passar aqui um fim de semana Que legal. conosco. E justamente casou, você falando de segurança, hoje foi a troca do comandante do batalhão não, da 3ª CRPM, do comando da Polícia Militar em Maringá. Certo.
porque ele comanda toda a região, tá? E daí nós estivemos lá prestigiando que o coronel Dorek, que se aposentou. E daí trocou o comando. E o Dorek, ele foi comandante aqui em Paranavaí, tá? Ele ficou aqui um tempo aqui em Paranavaí o ano passado, Certo. tá? E talvez começo desse ano, não me recordo bem, mas ele ficou. E daí ele se aposentar e ele estava agora o comandante da região em Maringá. O que é o Conselho Comunitário de Segurança? Conselho Comunitário de Segurança é um órgão que a finalidade dele é primeiro unir as forças de segurança. Certo. A finalidade do conselho é unir. E depois conseguir recursos para dar suporte aonde o Estado é moroso. Que muito detalhe, o Estado é moroso. Então, para dar suporte. Então, o Conselho Comunitário de Paranavaí, nós fizemos aí esse ano o jantar de 40 anos do Conselho. Ele em Maringá é o primeiro Conselho Comunitário do Paraná, Paranavaí é o segundo Conselho Comunitário do Paraná. Olha que legal. Criação. Maringá foi criado um pouquinho antes, depois Paranavaí. Isso. E meu pai fez parte do Conselho aqui de Paranavaí. Tá? Aí ele chamou o Claudinho do Purgo. Claudinho, do Banco do Brasil. Né? Aí, e meu pai chamou o Claudinho para fazer parte do conselho. E depois o Claudinho me chama, depois que meu pai faleceu, o Claudinho veio, teu pai fazia parte, Renato, precisa, sei lá, no conselho. Comecei a gostar, comecei a tomar parte do que é o Conselho Comunitário de Segurança. Então, e comecei a fazer parte, né? E hoje sou o presidente do conselho. E uma coisa interessante, quando você só faz parte, não se atenha muito, as verbas arrecadadas que as empresas, nós temos empresas parceiras, várias empresas em Paranavaí parceiras, as verbas arrecadadas, Ricardo, é 100% direcionada para forças de segurança da cidade. O que é forças de segurança da cidade? Vamos lá, não é só polícia militar e polícia civil, tá? Aí vem DEPEN, bombeiros, certo, tá? A Pepan aqui, que é onde os presos de confiança que fala, que tem ali a fabriquinha de tijolos de paver, né? De paver. Pavers fazem. A gente ajuda a todos. Polícia Científica, IML. Quem mais? Tem vários. Todas as forças de Toda segurança. força de segurança. Eu falo, sempre que as pessoas vão entender como a antiga FEBEM. Tá. Né? Que era FEBEM antigamente, mas não é mais essa terminologia que usa. Entre outras, todas as forças de segurança da cidade. E o que teve um período, não foi do meu tempo, mas teve um período que não se encaixava. Certo. Era Polícia Civil investigando Polícia Militar, certo? E isso acontece. A gente acha que não, mas isso acontece em outra cidade. Paranavaí faz muitos anos que estamos com uma equipe de segurança totalmente redonda. Então, engrenado. Que legal. Tá? Esses dias nós fizemos a doação de um drone para os bombeiros. Quando o bombeiro foi receber o drone, todas as forças de segurança do drone falaram assim, o drone não é meu. O dia que vocês precisarem, é só comunicar e olha só, buscar. Fica compartilhando. Isso é uma maravilha. Porque, né, se em outros tempos, ou se tem alguma rixa, não, eu ganhei aqui da corporação, ninguém põe a mão. Certo. Né? Não, tudo. Então, hoje, Polícia Civil, com o Mânica vindo para Paranavaí, que é filho de Paranavaí, sim, eu falo que logo uma pena ele vai se aposentar e vai ser uma pena para Paranavaí, porque o Mânica mudou toda a estrutura da Polícia Civil de Paranavaí. Tanto Diego, é uma pessoa simples, pessoa que você tem acesso, tá? Então, mudou. E também, quem estava aqui no comando da Polícia Militar foi o Coronel Jefferson, que é filho também de Paranavaí. Sim. Né? Coronel Jefferson é filho de Paranavaí. Nasceu aqui, a mãe dele tinha
aqui é uma lanchonete, um bar. Então, e daí conseguimos unir, fizemos aquele casamento perfeito. Que legal. Então, hoje, segurança da cidade, todos, um precisando do outro, pode chamar que estão tudo à disposição. A AGM tambem, né? A Guarda Guarda Municipal. Municipal, não Então, pode esquecer da Guarda Municipal. Basicamente, o Conselho Comunitário de Segurança, o objetivo dele é o quê? É trazer as empresas parceiras para arrecadar fundos. Sim. E para dividir entre as forças de segurança. Na necessidade de cada uma. Na necessidade de cada uma. Tá. Sim. Nós temos também o apoio muito bacana da Receita Federal de Maringá. Tá? A Receita, em determinado tempo, ela faz uma doação de mercadorias para a gente fazer um bazar beneficente ali, né? Para arrecadar fundos. E esse fundo fica para o Conselho. Certo. Tá? Só que o Conselho só pode gastar, Ricardo, 100% com as forças de segurança. Certo. Não posso colocar petróleo no carro para ir. Eu fui em Maringá, que nem. Não. Não, nós somos o conselheiro, nós pagamos uma mensalidade como conselheiro ainda. Certo. Tá? E os fundos para. Então ali nós somos voluntários. Que legal. Todos que estão ali, voluntários. E a presidência é o quê? Quantos anos? A presidência é 2 anos. 2 anos. Eu fiquei, era para ser minha 2 anos, a terminar agora, esse ano. Aí já me reelegeram para mais 2 anos. Que legal. Pode ser elegido para mais 2 anos. Depois eu tenho que passar a bola para outra. Tá certo. E são 40 anos em Paranavaí. 40 anos em Paranavaí, o Conselho Comunitário de Segurança. Fazendo esse trabalho. Fazendo esse trabalho. Muitas vezes a pessoa não sabe o que é o Conselho Comunitário. Então, o Conselho Comunitário, além de unir a força de segurança, é ajudar justamente nessas necessidades que a polícia tem de básicas, vamos pôr assim, que o Estado muitas vezes pode demorar. Tá? Precisa de uma licitação, e aí o conselho entra para poder dar celeridade. Estoura um pneu de um carro numa perseguição, alguma coisa, bate aí o fio, estoura o pneu do carro. Eles não têm, Ricardo, estoque. Certo. E aí precisa licitar. Aí demora. Sabe a demora. Aí o carro fica o quê? Parado. E não pode ficar parado. Não pode ficar parado. E aí entra o conselho. E aí o conselho fala, certo? Já resolve. Já tem a verba, né? É por isso que as empresas ajudam, tem a verba e já vai lá e já resolve o problema de pronto. Que bacana. Tá? Tem outra parceria também que é feita, que o Conselho participa, com a Justiça Criminal, o Juizado Criminal. Esses recursos que eles agariam ali de fiança, essas taxas e tal, vai para um caixa. E esse caixa depois ele distribui para as entidades de Paranavaí, o Conselho faz parte. Certo. Tá? O ano passado, nós conseguimos, feito um projeto, nós conseguimos doação para a Polícia Militar de 115 mil para trocar todos os equipamentos de informática. Que legal. Tudo de primeira agora. Olha só, que papel. Então, o Conselho é intermediário. Entendi. Ali. E vamos supor assim, se você quer fazer uma doação, vamos supor, para a Polícia Civil ou Polícia Militar, eles não podem receber. Mas daí você pode ir no Conselho Comunitário de Segurança, faz a doação lá, tá? E o Conselho, depois na necessidade, distribui. Você não pode direcionar. Certo. Tá? Na necessidade, ele ajuda as forças de segurança. Foi doado também 2 fuzis para a Polícia Civil. Certo. Porque a Polícia Civil de Paranavaí não tinha fuzis. E aí o Conselho fez essa parte, né? Tinha dinheiro em caixa, passou na votação, doamos 2 fuzis para a Polícia Civil. Que legal, Renato. Você tem uma história bacana, tem aí uma situação de corretor de sucesso na cidade de Paranavaí, preside o Conselho Comunitário de Segurança, deixando aí a nossa população mais segura, né? Com essa união, com essa engrenagem das forças. Porque muitas vezes as pessoas confundem, não, mas vocês mandam prender. Não tem nada com quem está, né? É um conselho para realmente trazer o suporte para as forças. Suporte para a força. Ficou bem claro. Bem claro. Não, mas tem uma blitz ali, vocês que mandam fazer. Não, nós não interferimos nas ações da polícia. Exato. Nós ajudamos nas necessidades da polícia, necessidades financeiras que eles têm, né, de algum produto.
tá? Que nem agora há pouco tempo aí que teve esse caso aí do Rio Grande do Sul, os bombeiros teve uma superlotação ali, né? Vocês ajudaram. Porque né, chegando doações, e daí acabou a luva deles, os materiais, mas, né, emergente ali. Certo. E daí o conselho vem para isso, Bacana. porque eles têm um estoque que é limitado, mas numa ação dessa, né, que ali saía carretas todo dia ali e tal, então precisava, e o conselho vem justamente disso, dar o suporte para eles não ficar, né, sem o produto. Tá certo. Né? Renato, parabéns pelo seu trabalho. Nós já estamos aqui finalizando, nosso tempo já está chegando. Que nem você falou, né? Aqui vai longe, Vai né? longe. Vai A longe. gente agradece, Renato, a tua presença, a presença aí da Silvana, né, a doutora Kennedy, que está te acompanhando, o Flávio, né? E sucesso para você. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho e obrigado por você ter aceito o nosso convite de participar aqui do Fixcast. Eu que agradeço, Ricardo, né, o convite de vocês e você também como um parceiro, né, corretor aí, sabe a necessidade no mercado e sabe a necessidade da união. Eu falo, para finalizar, é o seguinte, a chave do sucesso, tá, são 3 F. Presta atenção aí, Lúcia. A chave do sucesso, vou falar para você. Aí, 3 F. 3 Fs, vamos lá. Tá bom? O primeiro, tá, é foco. Se você não tiver foco, já nem comece as coisas, tá? Mas você tendo foco, o segundo é força. É a força que você tem que dispor para as coisas dar certo, tá? E o terceiro F é fé. Sem esses 3 F na vida, não há sucesso. Foco, força e fé. e Olha fé. que bacana, hein? Foco, força e fé. Porque muitas vezes nós temos sonho, mas esquecemos de Deus. Entregar os sonhos para Deus. Mas você fala assim, mas Renato, não tem que ter o Deus em primeiro? Não, com certeza. Mas nessa sequência, você tem que ter o objetivo aí colocar na mão de Deus. Verdade. Né? Então agora é praticamente o inverso. Você tem o objetivo, põe o foco, põe as tuas forças, aí você entrega na mão de Deus. Senhor, eu estou precisando isso aqui. Aí Deus vai saber se é melhor ou não. Que legal, pra ti. cara. Que legal. Mas Olha que recado. Mas o sucesso vem desses 3 Fs. A mensagem final do grande Renato Kennedy. Não se esqueça dos 3 Fs. Foco, força e fé. Muito bem. Parabéns, Renato. Muito obrigado pela presença. Obrigado a todos vocês. E obrigado a você também que está nos assistindo aí, que posso ter ajudado para você alguma coisa. Que história maravilhosa, de sucesso, né? Uma pessoa muito carismática, né? Muito carismática mesmo. E da minha esposa também, né? Chega aqui um pouquinho. Vem aqui. Ela... Um pouquinho, né? No dela vem aqui. É verdade, no dela você vê, ela vai ter que vir. Vem aqui. Você é linda de qualquer jeito. Isso. Tá aqui, ó. A doutora Kennedy. Essa aqui que me impulsionou. Que benção, que legal. Atrás de uma grande mulher... Existe sempre um grande homem. Um grande homem, né? E atrás de um grande homem... Existe uma grande mulher. Isso. Também grande. É grandão, né? Tá certo. Obrigado, Renato. Obrigado. E a gente vai, em uma outra oportunidade. Continua abençoando você, teus planos também. Sucesso aí. Amém, meu irmão. Obrigado. Obrigado pela presença desse casal maravilhoso, carismático, simpático aí, que com certeza tem prestado um grande trabalho para Paranavaí no segmento imobiliário, no segmento de segurança e no segmento de beleza também, através aí da doutora Kennedy. Eu tenho bom gosto. Tá certo. Pessoal, um abraço. Nós voltamos num próximo episódio com mais um assunto interessante, mais uma mente brilhante aqui no Fixcast, o seu podcast semanal. Um abraço e até o próximo.